No caso aí da comunicação, diz, não vamos obedecer aquilo que o sistema estabeleceu que deva ser feito com as redes sociais. Nós vamos construir essas redes a partir dos nossos interesses. E que interesses nós temos? A solidariedade, a construção do saber, a construção coletiva. Trata-se de uma visão em que a pedagogia e a comunicação ingressam para dominar essas tecnologias a partir dos interesses próprios daquele grupo e não a partir da obediência que se tem ao sistema. Em São Paulo nós temos um absurdo, que foi o governo do Estado entregar à Microsoft a missão de formar os professores da rede no uso das tecnologias. Não é? Então se entregou o galinheiro à raposa. Não é? Porque as grandes marcas, empresas, produtoras têm seus objetivos no uso de suas tecnologias. E a nossa perspectiva é o contrário, é a criança e o professor coletivamente que vão definir o que querem com aquele material e como usar esse material. E esse é o potencial da educomunicação, entendida como herança cultural latino-americana. Então, quando eu estou falando dessas coisas para vocês, não estou falando de uma teoria de que alguém colocou na cabeça e saiu pregando por aí. Eu estou falando de uma pesquisa que identificou que isso foi construído na América Latina pela sociedade civil, pelas organizações sociais, pelos grupos que estavam lutando em favor do meio ambiente, em favor das causas das minorias, assim por diante, e que permitiu aquilo que se chamou na época de educação popular, se chamou na época de comunicação dialógica, e que nós imaginamos que poderia deixar de ser alternativo para se tornar hegemônico em algum dia. E a meta, portanto, que a comunicação se coloca nesse trabalho de conquista de espaço, de mentalidade, de diálogo, é a transformação da educação. Alguns vão achar que isso aí é algo perigoso de ser dito, e alguns dizem até, estão invadindo a nossa praia. Muitos educadores dizem, estão invadindo, esses educomunicadores estão invadindo a nossa praia. Eles estão entrando em lugares perigosos onde eles não deveriam estar. Na verdade, o educomunicador é um educador social. O educomunicador é um comunicador. Só que ele não está cumprindo ordem de terceiros. Ele está ingressando nas áreas de práticas curriculares, dialogando com o sistema educacional. Está ingressando nas áreas de produção midiática e dialogando com os produtores midiáticos. A educomunicação é um conceito que diz respeito não mais ao movimento social em si, ainda que esteja lá, mas que começa a dialogar com os sistemas de educação, ainda que rígidos, e começa a dialogar também com o sistema midiático. Vocês vão ficar horrorizados quando eu disser para vocês, daqui a meio minuto, onde eu estive há 10 dias. Sabe onde eu estive há 10 dias? No Projac, no Rio de Janeiro. Falando para quem? Discutindo com quem? Discutindo com roteiristas de novelas, com o diretor do Fantástico, com jornalistas, com atores de algumas novelas, especialmente de Velho Chico, e com estudantes de pós-graduação que estavam trabalhando com comunicação e educação em 7 universidades brasileiras. Alguém do movimento popular vai olhar para mim e vai dizer, traidor, você foi no inimigo. A educomunicação é um conceito, é um paradigma. O paradigma existe independentemente dos sujeitos sociais. E é pensado a partir de fatos que ocorreram e ele está aí disponível para iluminar a vida das comunidades, das famílias, das religiões. Ontem eu falei com as Irmãs Paulinas, de manhã, antes de vir para cá, que é uma organização que trabalha com comunicação. O conceito de educomunicação está no Diretório de Comunicação da CNBB. Se alguém tem essa informação aí de pastoral da comunicação, vai encontrar lá. E por que a Globo interessou discutir isso? Naturalmente, foi dito lá, que a empresa é uma imensa empresa capitalista, os objetivos estão claros e nítidos, porém, são pessoas que estão lá, são comunicadores, são educadores, são pessoas que têm contato com a vida social,
E eles estão querendo um diálogo, ou parte deles estão querendo um diálogo com a sociedade. Então, essa novela, por exemplo, Velho Chico, ela tem um convênio com uma organização internacional chamada Convivência Ecológica. Não é essa palavra, desculpe. Daqui a pouquinho eu vou lembrar. É uma organização que discute o caminho da sustentabilidade no mundo. Se alguém se lembrar, vai me ajudar, né? E que, a partir de núcleos em todos os países do mundo, ela dá assessoria a empresas, a grupos, a sistema escolar, a respeito da melhor maneira de se discutir e se preservar a natureza. Conservação internacional. Essa ONG, foi chamada para dialogar com os autores da novela Velho Chico. Não sei se algum de vocês assistiu, tem visto. Porém, eles decidiram fazer uma trama, portanto, usando tudo que diz respeito à construção de um melodrama, tomando, contudo, o tema da sustentabilidade como o tema central. E eles fazem aquilo que, em outro contexto, seria até piegas. Que seria usar a televisão para dar uma aula. E as aulas são dadas. Os que estão acompanhando vão observando que os atores, nas tramas em que eles se encontram, eles discutem fatores a respeito da relação do homem com a natureza, a respeito da produção, da comercialização, a respeito dos interesses que eles têm naquele ecossistema onde estão envolvidos. Isso tudo é acompanhado por um grupo de ecologistas chamados para discutir o roteiro da novela. E aí a perspectiva que se coloca, nesse caso específico, é de um grupo de produtores, cuja missão é dar audiência para a emissora. A Globo não está interessada exatamente no que estão falando, mas interessado nos índices de audiência. E eles estão percebendo que a sociedade mudou. Há pessoas interessadas nesse tema. Há pessoas vibrando quando é possível nós termos aí meia hora, 40 minutos de uma programação televisiva que seja educativa no sentido de estar trabalhando o tema de interesse social. Bom, cada um de vocês poderá ter uma opinião a esse respeito. Alguns poderão acompanhar exatamente o que está acontecendo lá e ver se existem contradições em tudo aquilo. E no debate havia uma pergunta, se essa é a meta, como é que os comerciais que são intermitentes no programa não seguem a mesma lógica. Bom, temos muita coisa para fazer de análise crítica, mas a questão fundamental que estou colocando aqui é que esses produtores midiáticos nos perguntaram a respeito da educomunicação. Esse paradigma, portanto, ele é um paradigma que tem clareza conceitual a respeito dos seus pontos de referência, porque nasce da história do movimento social latino-americano, e ele sabe que ele necessita continuar o seu diálogo com as novas gerações de estudantes, de jovens e de produtores, tanto no âmbito da educação não formal, quanto no âmbito da educação formal e quanto no âmbito da produção midiática. Eu estou colocando essas questões aqui para dizer para vocês que algo está acontecendo na interface comunicação e educação, algo que em 2002 já estava sendo já vibrantemente polemizado numa rede pública, por exemplo, e que depois acabou indo para o Mais Educação, o programa do governo federal, que criou um macrocampo chamado Educomunicação em 2008 e convidou um grupo de ONGs, de organizações sociais, para criar um manual. E aí vai acontecer o seguinte: em 2010, educadores, especialmente da Universidade Nacional de Brasília, do UNB, chegaram para o governo e disseram: olha, não é possível ter uma lei com um conceito que não está no dicionário. Né? E pediram para tirar a palavra educomunicação do programa Mais Educação, porque a palavra não existia no dicionário. Aí substituíram educomunicação por comunicação e uso de mídias. O MEC fez isso, mas manteve o manual.
é o manual Trabalho de Comunicação. Estou falando do quê? Eu estou falando daquele de Bourdieu, que fala da luta dos campos. Não é? Então, educadores dizendo, nós já resolvemos nossos problemas, nós temos as TICs, e não precisamos desses nomes feios e complicados nos atormentando. Não tem nenhum problema. O Programa Mais Educação está aí. Nós temos hoje mais ou menos umas 8.000 escolas no Brasil que receberam equipamentos na área de mídia e um manual que orienta os professores para trabalhar esse uso de mídia numa perspectiva dialógica, participativa, que a Educomunicação está trazendo. O Ministério do Meio Ambiente, desde 2005, adotou a Educomunicação socioambiental e contrata educomunicadores para trabalhar nos 300, mais ou menos 300 parques nacionais ou áreas de preservação, para que a população local adquira o domínio sobre as tecnologias. Um fato interessantíssimo para nós, nesse trabalho de diálogo social, aconteceu quando o governo nos convidou para trabalhar no Mato Grosso, no Centro-Oeste, 80 escolas, havia no fundo do tacho uma verbinha, e nós então implementamos um curso à distância de educomunicação para a região Centro-Oeste. No final descobrimos que aquelas 80 escolas, a maioria delas não tinha internet, mas havia uma que tinha internet ligada em satélite. Era uma aldeia indígena dos Chavantes. Bom, atendemos ao projeto que iria demorar 4 meses, programado para 4 meses, ficamos 2 anos. Espichando o projeto, porque as distâncias enormes, as dificuldades. O que aconteceu na aldeia Chavante? As meninas indígenas começaram a produzir rádio. Quando o cacique descobriu isso, ficou furioso. Porque na aldeia, na comunidade indígena Chavante, mulher não fala quando tem homem perto. E as mulheres estavam falando. Claro, elas falavam por microfone, mas havia postes colocados na aldeia e todo mundo escutava as mulheres falando. E o cacique mandou as mulheres calarem a boca. As mulheres recorreram à Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação do Mato Grosso disse: a escola é federal, portanto, a lei brasileira diz que a mulher tem o mesmo direito que os homens, e as meninas estão certas, elas não vão calar a boca, elas vão continuar. O cacique chamou os meninos e disse: então vocês produzam. Não pode ficar as mulheres falando sozinhas. E o cacique começou a incentivar os meninos a produzirem. Produziram, entrevistaram toda a tribo, tribos vizinhas. Daqui a pouquinho descobriram eles que existia uma lei, segundo a qual, se houvesse numa tribo indígena, na região de uma reserva, alguma atividade a ser desenvolvida por quem tivesse diploma universitário, o índio deveria, se houvesse um índio nessa qualificação, o índio teria prioridade. Eles tinham um coleguinha que tinha ido para Cuiabá e havia sido formado em pedagogia. Não tiveram dúvidas. Pediram que aquele índio voltasse para a aldeia e assumisse a escola. Foi um rebuliço. A escola era da missão salesiana, os padres estavam lá há 120 anos. E os índios pediram que aquele índiozinho ficasse o diretor daquela escola. Claro que os padres reagiram, claro que a Secretaria de Educação ficou empolvorosa e os índios fizeram um movimento. Aí foi a escola que chamou a secretária para dizer: olha o que está acontecendo. E a secretária disse: os índios têm razão. O índio foi colocado como diretor. Claro, houve todo um diálogo, né, de convivência, o que faria esse índio, o que fariam os padres ali, a escola, mas lá está o índio, diretor da escola. E a impressão que circulou em Mato Grosso é que o Educom.rádio havia feito uma revolução antropológica numa tribo brasileira. Então, exemplos como esse, que acontece numa tribo indígena, vem acontecendo em outros lugares, quando as crianças, os professores, podem trabalhar coletivamente e produzirem algo em função da transformação do seu lugar. E aí nós vamos percebendo pelo Brasil afora que a discussão está colocada, e essa discussão tem sido desenvolvida aqui em Ponta Grossa durante esses anos todos, e os frutos vão aparecendo. Nesse momento existe uma preocupação nacional em torno da chamada discussão, né, do debate sobre o projeto curricular único
não é? A Base Nacional Curricular Comum. E certamente vocês já sabem disso, já têm opinião sobre isso, é um tema polêmico. Polêmico porque a hipótese de termos um currículo único está objetivando já atingir um setor importante, que é o setor docente. Não é? Há uma desconfiança que os professores não dão conta, então é preciso criar conteúdos, definir conteúdos para todas as escolas do país, e o professor vai ter de cumprir aquele currículo. Por outro lado, existe a perspectiva de beneficiar um grupo que está cada vez mais poderoso, que é o grupo das grandes corporações internacionais, que vêm ocupando e comprando as editoras brasileiras. Então, esses grupos internacionais estão felizes da vida ao saberem que o Brasil terá um currículo único, com uma produção que eles poderão fazer para todo o país e, com isso, faturarem. E como estamos trabalhando cada vez mais no âmbito digital, existe um elemento fundamental aqui, que essas editoras, quando vendem produtos para as escolas públicas, antigamente vendiam um livro, o livro saía, era distribuído e o livro continuava nas escolas. Agora, com esse material nas nuvens, o que se vende é autorização para o uso naquele ano. Então, no ano seguinte, subsequente, cada ano, cada novo ingresso no sistema, as escolas, as secretarias estão pagando. No sentido, o governo vai gastar um dinheiro fabuloso de vínculo através dos projetos de produção de material didático único na mão dessas empresas. Então, são questões polêmicas, né? Especialmente a primeira questão relacionada à participação dos professores na produção curricular. De qualquer maneira, o projeto está aí. Ele teve uma primeira versão, foi distribuído, a informação é que 12 milhões de observações, de críticas, sugestões foram para Brasília, saiu a segunda edição. A primeira edição era um livro de mais ou menos 300 páginas, passou para um livro de 600 páginas. E o que eu tive foi a curiosidade de ler o texto da primeira versão e da segunda versão, para identificar como é que os que estavam organizando esse projeto didático estavam imaginando as tecnologias e se haveria ou não espaço para a educomunicação. Então, veja, eu não estou entrando aqui no mérito do projeto chamado Currículo Único. Eu estou entrando no mérito do imaginário de quem produz currículos a respeito do que pensar das tecnologias, do que pensar até, possivelmente, da educomunicação. E o estudo apontou que na primeira versão, primeira edição, constituída basicamente por sugestões de práticas pedagógicas. Então, havia uma sequência para cada uma das áreas. Então, a área da linguagem, especialmente, tinha uma quantidade enorme, talvez umas 300 ou 350 objetos pedagógicos que teriam que ser cumpridos pelos professores. E aí notei que 80 dessas sugestões diziam respeito às tecnologias e diziam respeito à relação de comunicação e educação. Isso apontava para o fato de que os construtores de currículo estavam atentos ao fenômeno comunicação, educação, tecnologias, ensino, práticas. E lendo aquelas diferentes sugestões, se observava que esses autores do texto imaginavam que a criança, desde do ensino infantil, desde o primeiro ano do ensino fundamental, já deveriam ter suas câmeras na mão, câmera fotográfica, câmeras de vídeo, e se imaginava as crianças se mexendo com isso. Naturalmente que as práticas que vêm ocorrendo no Brasil hoje, e que têm chamado a atenção, mostram isso. Em São Paulo, por exemplo, se nós trabalhamos do 4º ano ao 9º ano, a prefeitura, em 2010, ela abaixou a idade. Então, crianças já do primeiro ano, crianças de 6, 7, 8 anos, já estão trabalhando com as tecnologias e produzindo.
Eu mesmo participei de um encontro numa das diretoras de ensino, em que me colocaram sentado e veio uma menina me entrevistar. A menina tinha 6 anos e tinha uma fotógrafa, tinha 5 anos. E todo mundo parou para as duas me entrevistarem e foi um diálogo muito produtivo. Bom, isso ficou evidente. E aí os construtores de currículo começam a absorver essas ideias e começam a colocar isso nos programas. Então, sim, a primeira edição contempla a hipótese de que a comunicação deva ser tratada no currículo. E aí fui ver a segunda versão. A segunda versão, ela amplia muito essa participação. Não exatamente em trazer sugestões, 20, 30, 50, 80 sugestões, mas em apresentar uma concepção curricular em que a comunicação, as expressões comunicativas, são tomadas como parte integral da área das linguagens, da área das artes e na área da cidadania. Isto é, a proposta da segunda versão está entendendo que o sistema de ensino básico tem que tomar como uma das suas áreas de preocupação a prática da cidadania, o entendimento das relações de justiça e o incentivo para que essas crianças sejam produtoras de informação e elas também articulem-se com o Estatuto da Criança e do Adolescente, articulem-se com a questão do meio ambiente. Essas questões são propostas. E na proposição dessas questões entra a comunicação. O que aconteceu, assim, constrangedor, no primeiro e na segunda proposta, foi que o currículo imagina que tudo isso vai acontecer no estalo. Não existe espaço previsto, nem na primeira versão, nem na segunda versão, para que se discuta a comunicação, se aprenda a fazer comunicação. Se imagine a criança já fazendo, se imagine o professor já fazendo, se imagina que, inclusive em São Paulo, na reforma curricular, fala do aluno autoral. Quer dizer, o aluno, no final do ensino fundamental, ele já está produzindo uma tese, um TCC, e produzindo isso através das mídias. No entanto, não está previsto como trabalhar a formação tanto do professor quanto do aluno, especialmente a formação conjunta dos dois. Isso não está previsto. O que me fez concluir que a antiga perspectiva da educação, que olha a comunicação no modo utilitarista, continua. Então, os pensadores dos currículos das reformas têm a mesma visão utilitarista da comunicação. Inclusive, uma visão miraculosa. Como todo mundo tem seu celular, todo mundo está fazendo coisinhas, então isso já está pronto. A educação não precisa se preocupar com isso, é só usar isso. Bom, de toda forma, como o espaço foi aberto, se esse projeto vingar, ou não vingando, o que é importante para nós é saber que educadores, gestores de educação, já descobriram que não pode fazer mais educação não pode mais fazer educação sem a comunicação. E a educomunicação chega para dizer, colegas, temos práticas que podem ser desenvolvidas que vão facilitar o trabalho dos educadores. Então, nesses 15 anos, desde o primeiro encontro aqui de comunicação e educação, houve passos fundamentais no país ao redor dessa discussão comunicação e educação. Então, hoje é possível dialogar com N grupos sociais a respeito disso. Nesse momento, por exemplo, eu acredito, e estou muito feliz que esse congresso vá discutir a questão da pedagogia social, porque eu estou entendendo que a educomunicação é uma pedagogia social, é parte da pedagogia social. E a proposta que estava conversando com a Márcia, espero conversar com os colegas posteriormente, é de que estejamos unidos, não que tenhamos cursos de educomunicação em todas as faculdades do país e tal, mas sim, que quem sabe tenhamos disciplinas a esse respeito. Eu imagino que aqui já se faça isso, mas eu estou voltando de Juazeiro, na Bahia, e fiquei muito feliz, porque a Faculdade de Pedagogia e de Comunicação estão no mesmo departamento, lá em Juazeiro.
E a Faculdade de Pedagogia está voltada mais para a educação dos jovens e adultos. E claro que, estando na Bahia, perto de Pernambuco, ali, né, eles têm a influência muito forte ainda das lembranças de Paulo Freire e tal. E eu acabo de receber uma monografia, porque nós fizemos um DINTER, um curso, uma pós-graduação em extensão com o Juazeiro, e eu fui dar aula de comunicação para eles lá. Aí descobri que eles já vêm pensando nisso há muito tempo, e eles vêm articulando essa prática da comunicação e da educação para uma construção colaborativa. E aí nós vamos percebendo que em diferentes lugares do país, o namoro entre pedagogia e comunicação está se aprofundando. Agora, claro que vocês vão encontrar distintas perspectivas, a perspectiva tradicional das TICs continua, a educomunicação não é contra as TICs, pelo contrário, a educomunicação quer se apoderar desse universo. Existem grupos na área de educação que preferem trabalhar com o conceito de mídia educação. Nós achamos muito interessante. Na verdade, trabalhar a mídia educação é uma das áreas de trabalho da educomunicação. A área da educomunicação tem mais ou menos umas 8 áreas. A primeira grande área é a gestão da comunicação nos espaços. A segunda área importante é a educação para a comunicação, que coincide com mídia e educação. Depois nós temos a questão da mediação tecnológica, nós temos a questão da pedagogia da comunicação. Existem várias áreas onde o educomunicador pode trabalhar. Uma delas é a mídia educação. E aí, quero convidar vocês para, de 3 a 5 de novembro, estarem em São Paulo. Por quê? A ONU, através da Unesco, virá a USP. Nós teremos lá o 5º Global MIL Week. MIL é Media and Information Literacy. Global Media and Information Literacy Week. Esse evento é um evento que é já o 5º, que se realiza em diferentes lugares do mundo. O último foi na Filadélfia. E o objetivo da Unesco é um diálogo com as políticas públicas para que a Media Education, Media Literacy, ingressem nos programas e nos projetos governamentais. No caso brasileiro, a Unesco sabe muito bem que trabalhamos o conceito de educomunicação e trabalhamos também a perspectiva da mídia educação. Então, nesse evento, estamos convidando os mídia educadores e os educomunicadores para estarem presentes e participarem. Depois eu socializo com a Márcia uma informação que pode depois circular para vocês se inscreverem. Mas isso é para dizer que o tema da educomunicação, da relação comunicação-educação, na perspectiva social, vem ganhando cada vez mais espaço. E aí, nesse momento, estando eu também no Conselho de Comunicação do Congresso Nacional, estou levando esse debate para as áreas de assessoria do Congresso para abrir caminhos, no sentido de que a educação formal contemple a perspectiva desse trabalho. Eu havia preparado o PowerPoint, passei várias noites fazendo, né? Depois eu percebi que talvez o tempo não permitisse, acabei não usando e fui conversar direto com vocês. Porém, estou disponível para que nós possamos aprofundar elementos, né, tirar dúvidas ou até partir para uma briga, quem sabe, né? Tá bom? Então eu paro por aqui, né, e me coloco à disposição. Então, a gente agradece o professor Ismar pela sua fala e a gente abre, então, para as questões que possam vir. Eu acho que o professor Ismar fez um caminho bastante interessante a respeito dos estudos e desse, como ele chamou muito bem, desse namoro entre comunicação e educação, que já vem existindo há muito tempo, né? E que agora, quem sabe, vai se tornar um noivado, ou um casamento, ou uma união estável. Então, eu abro então as questões para as pessoas que queiram
aproveitar um pouco mais da inteligência do professor Ismar. As pessoas que forem tímidas podem escrever no papelzinho, letra de professora, não letra de médico, por favor. E quem for mais assanhado pode vir aqui que nem eu, pode vir aqui no microfone. E as meninas também podem levar o microfone até vocês. É só fazer assim, que nem leilão, fazer assim, e a gente vai. Bom, enquanto as pessoas estão pensando, a gente poderia... você poderia falar um pouco a respeito de qual foi o avanço mais importante que você detecta nesse momento, nessa trajetória, né, da educomunicação aqui, e como que você vê, principalmente, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, que sou pedagoga, como é que você vê, então, lembrando também de uma pessoa comum que a gente conhece, que é Mariazinha Fusari, que foi minha orientadora e foi uma pessoa que você conheceu muito próxima. Como é que você vê, então, os avanços que, principalmente, o olhar dos educadores para a comunicação vem ocorrendo ao longo do tempo? Você falou das limitações e que existem ainda alguns preconceitos, mas também existem alguns avanços. Lembrando da Mariazinha Fusari, né, acho que é um nome talvez distante para muitos de vocês, mas era uma professora da Faculdade de Educação que era conhecida pela doçura do seu olhar, do seu comportamento, né, e pelo interesse profundo que tinha na relação comunicação e educação. Então, em todos os eventos e congressos que tinha, ela, pedagoga, nos convidava, o pessoal da comunicação, e juntos, com a Mariazinha, fundamos o Núcleo de Comunicação e Educação na ECA, né, na Escola de Comunicações e Artes. Então, ela arte educadora, pedagoga, fez um diálogo profundo com a comunicação. Daí a nossa lembrança, e nós nos conhecemos justamente ao redor da Mariazinha Fusari. Ela teve uma morte interessante, né? Quer dizer, morte interessante é complicado falar, não? Mas elas celebravam o aniversário da mãe, não é isso? Num baile, né? E estava dançando, daqui a pouquinho ela caiu, né? Mas foi, ela morreu dançando na festa da mãe e tal. Mas é uma pessoa que ficou muito calada no nosso imaginário. E nós temos no Núcleo de Comunicação e Educação o Prêmio Mariazinha Fusari de Educomunicação, né? E aí a sua pergunta, ela me remete muito a algumas as disputas que existem no âmbito da media education, mídia educação e do âmbito da educomunicação. Levando em consideração que os educadores se sentem, muitos deles, mais familiares ao falar media education, mídia educação, traduzindo ipsis literis a expressão norte-americana. E aí nós vamos encontrar, nesse âmbito, produções interessantes, práticas interessantes. Existe no Rio de Janeiro uma organização chamada planeta.com, tudo junto, planeta.com. Se vocês forem no Google e procurarem planeta.com, vocês vão encontrar uma revista interessantíssima que fala sobre produção midiática por jovens. Né? Então, ela está incrustada nessa área da chamada mídia educação. E tivemos momentos polêmicos, né, de muita rejeição em congressos. Então, se você me pergunta alguma coisa importante que aconteceu, foi uma aproximação entre as pessoas envolvidas nesses dois âmbitos. E isso vem acontecendo
no Brasil, mas vem acontecendo também em termos europeus, porque a palavra de comunicação foi para a Europa, né? Se vocês querem saber, foi para a África. Em 2010, estive em Burkina Faso, e juntamente com o pessoal da revista Viração, que é uma revista feita por jovens, desenvolvemos um trabalho com jornalistas africanos, e hoje existe uma associação de educomunicadores em Burkina Faso, que tem influência em todos os países de fala francesa, né, de educomunicação. E na Europa também temos, e a expressão tem sido usada muito na Espanha, educomunicação. Só que na Espanha eles identificam educomunicação como educação midiática. Na verdade, eles pegam a mídia educação e batizam com o nome de educomunicação. Então, vez por outra, a gente se coloca na mesa para discutir as identidades. São duas identidades, né? Uma é a identidade do pedagogo, que sabe o que quer, né? E que olha a mídia e diz, olha, a nossa perspectiva de olhar a mídia é essa, é aquela outra. É uma perspectiva crítica, profundamente crítica, e que parte da filosofia, da sociologia, da antropologia e da semiótica. Então, os educadores olham a mídia e vão dissecando a mídia. E desenvolvem programas para que as crianças se tornem poderosas frente ao impacto da mídia. É uma missão importante. E muita coisa pode começar por aí. A educomunicação está entendendo que esse é um capítulo importantíssimo, e a ele vamos associar a nossa mídia. Não é? Então, a educomunicação, ela parte da mídia que nós fazemos. E aí, quando você desenvolve práticas com as crianças de produção midiática, usando todos os instrumentos, na Bahia, por exemplo, houve uma sequência de trabalho feito lá com celulares, e uma série de filmes foram produzidas, né? Um dos filminhos era a invasão da escola, e, na verdade, o aluno que estava atrasado, né, ele precisava pular o muro da escola, porque o porteiro não queria deixar, e aí ele veio um jeito de pular o muro da escola para chegar na sala de aula, e todo mundo pensando que o pessoal ia invadir e saquear a escola, ele queria era aula, né? Então, para entrar, houve um drama. E eles filmaram esse drama desse aluno querendo entrar na escola, pulando o muro da escola para chegar na aula. Essas produções que estão circulando diz respeito ao cotidiano. Então, a educomunicação está preocupada com o cotidiano da comunicação. Ela se apodera dessa leitura da mídia. Claro, isso tudo faz parte do mesmo objeto, porém, a questão fundamental para a educomunicação é o ecossistema comunicativo, das relações que se produzem nesse espaço, que presumivelmente deveriam ser dialógicas, participativas, assim por diante. E a questão de colocar a criança, o professor e a criança, como comunicador social para o Brasil. A grande meta da educomunicação é termos, nas 300 mil escolas do Brasil, polos de comunicação. Isso é possível? Claro. Os equipamentos chegaram para isso. E se nós temos hoje redes nacionais de comunicação, poderíamos ter redes nacionais a partir das escolas. Então, o grande sonho da educomunicação é que as crianças de Ponta Grossa, de Manaus, né, lá do Acre, de Pernambuco, estejam conectadas entre elas, discutindo o que interessa para elas, discutindo o Brasil, discutindo a colaboração que elas estão dando em cada um desses espaços. Indo além, portanto, daquelas relações sociais das redes que ficam na base da fofoca. É a criança pensando. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 2004, portanto, 2 anos depois de Ponta Grossa, houve um congresso no Rio de Janeiro chamado Summit Media for Children. Uma cúpula mundial de mídia para crianças e adolescentes. Esse evento tem uma fundação, chama-se Summit Media for Children, que vem organizando, e eu havia participado no ano de 2003 na Grécia, do encontro desses, depois nos coube organizar no Rio de Janeiro, com a Multirio, esse evento, gente do mundo inteiro, 40 países presentes. E aí eu sugeri, e eu, colegas também, que tivéssemos crianças e adolescentes nesse evento. Houve resistência.
As pessoas que trabalhavam com mídia e educação, né, não queriam crianças. Eram adultos falando da mídia para as crianças. No fim, aceitaram que crianças viessem e a Unicef patrocinou a vinda. E o evento aconteceu na ilha de Villers-Gagnon, perto do aeroporto lá do Rio de Janeiro, Santos Dumont. Os cadetes lá foram embora para casa, usamos as salas, os auditórios, e uma grande tenda se armou no centro ali da ilha de Villers-Gagnon, onde esses adolescentes, 150 de 40 países, foram fazer oficinas. Na metade do processo, eles pararam as máquinas e disseram: nós queremos discutir mídia para crianças e adolescentes, não viemos aqui fazer exercício que nós já conhecemos, já sabemos. E entre eles havia um menino de 9 anos, francês, negro, que falava para 7 países de língua francesa. Havia a Dulce, uma menina de Moçambique, que tinha um programa de rádio para todo Moçambique, ela tinha 16 anos. Havia uma palestina e um judeu, de uma ONG na fronteira entre os dois países, que trabalhava pela paz entre os dois países, entre as duas culturas. E esses jovens reunidos fizeram um documento. E no final do evento, foi lá um jornalista ler a conclusão dos adultos, dos profissionais. Daqui a pouquinho veio a Dulce ler a conclusão das crianças. E eles disseram uma coisa: mídia de qualidade é aquela que nós fazemos, ou aquela que os adultos fazem conosco. Mídia de qualidade não era aquela que tinha 5Gs, 3Gs, 4Gs, 5Gs, que tinha qualidade. Não, mídia de qualidade é a que tem participação. Se nós fazemos, é de qualidade. Se o adulto faz conosco, é de qualidade. O que as crianças estavam dizendo, que para elas não importava a produção comercial, midiática das grandes agências. Isso para elas era secundário. Podia interessar para o mercado, mas não interessar para ela. E isso eu falei no Projac. Falei, mídia de qualidade para a nova geração não é aquilo que vocês fazem. É aquilo que a geração está fazendo com ou sem vocês. Então, vocês teriam uma opção. Ou vocês se unem aos jovens, ou vocês vão ficar para trás. Porque essa geração está chegando. E essa fala desses meninos e meninas, em 2004, passados esses anos todos, continua viva, e mais jovens estão nisso. E a questão é essa, com a pedagogia. Ou a pedagogia se une às crianças, aos jovens, ou ela vai ficar coisa de gabinete. E a união com essas novas gerações se dá por essa prática de produção coletiva e colaborativa. Então, isso está aumentando, né? Eu já posso me aposentar. Aqui, ó. Eu vou ficar sentadinha, que eu estou num frio danado aqui, viu, minha gente? Eu sou Antoneide, eu sou professora da UNEB, professor, exatamente do Campus 3, onde o senhor esteve lá discutindo educomunicação, e através também da implantação do DINTER, né, lá da UNEB. Então, a UNEB, no curso de pedagogia, fez uma reformulação curricular em que a gente acrescentou um núcleo, que é o núcleo de educomunicação. Nesse núcleo de educomunicação existem componentes, né, um núcleo de aprofundamento, em que os componentes curriculares têm a função de aprofundar a discussão dessa relação entre educação e comunicação. E, na verdade, está sendo um grande esforço nosso no curso de pedagogia, porque eu sou pedagoga, faço parte do curso de pedagogia, pensar numa educomunicação dessas perspectivas que o senhor acabou de falar aí, né? Ainda que a gente já tenha uma certa, digamos, um certo caminho trilhado nessa perspectiva. E aí a nossa questão e a minha colocação aqui é de que como que a gente pode pensar, então, a educomunicação como uma ação ligada ou fazendo parte do campo da pedagogia social. Que aí eu acho que uniria, de fato, a educação e a comunicação numa perspectiva muito mais social, solidária, né, democrática. E é isso que eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais a conversa. Aí não só o senhor, mas quem tiver experiências aqui, que possam fazer essas narrativas, não é? Porque eu acho que é a partir da narrativa que a gente realmente começa a compreender como que a coisa é feita, ou como que ela pode ser feita.
E aí já aproveito e parabenizo o senhor pela estrutura como o senhor fez a sua fala, porque, na minha percepção, a narrativa ela forma muito mais do que slides com conceitos. Então, deu para compreender perfeitamente como que a comunicação sai de uma prática alternativa e se torna uma política pública a partir da narrativa que o senhor trouxe da tua experiência prática. Não é? Então, a minha questão, aqui, o que eu queria pontuar era isso. Como é que a gente pode pensar atividades educomunicativas ligadas à pedagogia social e que a gente também possa, nos cursos de formação de pedagogos, a gente trazer uma coisa muito mais alicerçada, não só em termos conceituais, porque eu acho que isso até existe, tem uma literatura vasta aí, né, muita gente escrevendo sobre, mas em termos também filosóficos, não é? Em que a gente, de fato, faça aquilo que a gente acredita e que a gente consiga, na prática, trabalhar nessa perspectiva, nesse caminho da educomunicação ligada à pedagogia social. Então, quem tiver narrativas, o professor, qualquer outro professor aqui, ou aluno, não sei se tem aluno, trazer isso para mim, para poder eu discutir um pouco isso lá no meu departamento. Muito agradecida. Bom, a questão foi colocada para vocês. José, educador social, complementando o que a colega coloca ali, eu teria uma colocação para fazer para o professor. Quando o professor colocou da e-comunicação, da mídia, e criou esse curso, né, eu observo que surgiu isso em função de uma demanda que existe o projeto político-pedagógico nas nossas unidades escolares, como na universidade, como em todo. Né? A fala do reitor foi do quê? Fazer a universidade a cada vez mais, e a educação e a unidade escolar também, interagir com a comunidade, somar com a população. E aí a gente vê, quando o senhor colocou a e-comunicação, quando o senhor trouxe essa tecnologia, o que ela fez? Ela fez dialogar, falar com a comunidade, interagir, fazer a escola, fazer o aluno a se pertencer a isso. Né? Isso é anos e anos que a pedagogia discute isso, mas uma das respostas que o professor traz é como fazer. O senhor fez. Seria isso. Ismar, antes de você falar, eu só vou fazer uma pergunta, aquela pergunta que chegou do povo tímido, e aí você já faz um combo, tá? Quais seriam as possíveis soluções para reverter o fato dos cursos de pedagogia não discutirem as tecnologias como instrumento de cultura, como formar professores para trabalharem ou utilizar os meios de comunicação de forma consciente? Acadêmicas Lilian, Elaine e Elisângela. Obrigada, meninas. Olha, eu diria o seguinte, existem conceitos e preconceitos, né, paradigmas estabelecidos. No caso da pedagogia, nós sabemos das evoluções, sabemos das discussões que ocorrem, e sabemos também da rigidez de determinadas maneiras de perceber as coisas, né? O mundo e a própria educação. E para que mudanças ocorram, é necessário estarmos de olhos abertos para a sociedade. Quando eu fiz análise do documento, eu podia simplesmente dizer, o documento da Base Nacional, eu podia dizer, olha, eu sou contra isso, então jogo no lixo. Não. O que está acontecendo lá que talvez seja de interesse conhecer? E aí eu fui descobrir que já existe entre gestores, entre os que tomam iniciativa de propor, visões que são alternativas à visão anterior. Não é? Então, isso significa o seguinte, já existe sensibilidade para isso. Só que essa sensibilidade, ela não consegue transpor ainda muros muito fortemente estabelecidos. E aí, vai ser muito importante, tem sido muito importante, a presença das universidades. Não é? As universidades têm legitimidade social para falar, e aquilo que o reitor disse faz muito sentido, porque se a universidade vai, não é? No caso nosso, nós tivemos uma situação privilegiada. No acordo que nós assinamos com a prefeitura,
o Núcleo de Comunicação e Educação da USP iria articular o trabalho. Não é? Muitos diretores e gestores e tal, eles não gostaram disso, porque eles diziam, a USP está invadindo, nós é que temos que dizer para a USP o que nós queremos. Bom, se nós fôssemos obedecer o que eles queriam, nós ficaríamos nas TICs. Então, a perspectiva que nós tínhamos era desse diálogo, e a meta não era, naquele momento, a meta era curricular, mas era a meta social, de reduzir a violência, que eles não estavam conseguindo. Não é? Então, a legitimidade da USP, lá na base, trabalhando com um tema que não era o tema curricular, que é sagrado, deixou que eles, então avancem nisso. Não é? Então, permitiram que avançássemos. O que aconteceu no último semestre, no 7º semestre de trabalho? A prefeitura trouxe a educomunicação para o currículo. Foi muito interessante. Nós começamos a trabalhar na periferia, aos sábados, fora do currículo e tal, e aí a prefeitura percebeu que trabalhávamos com uma questão chamada gestão de comunicação, e trouxe para o currículo. Lá está até hoje. Claro que no currículo é muito mais difícil trabalhar no currículo do que em programas especiais. Não é? Inclusive, no programa especial, nós tínhamos uma verba designada para isso. Entra para o currículo, não tem mais verba, porque a verba é já estabelecida. No entanto, quando chegamos para o currículo, já havia sido feita uma semeadura. Né? E a semeadura tinha mobilizado professores da rede em torno do tema. Então, nós hoje temos professores da rede municipal, peritos em educomunicação, a partir de sua prática, e eles é que multiplicam. Né? Então, eu diria que o papel da universidade é fundamental. A ousadia da universidade em estar dialogando a partir das condições já estabelecidas. Uma das condições estabelecidas é a acessibilidade das tecnologias, está aí, e alianças com setores que já fazem a pedagogia social, que tem experiência do movimento social e pode trazer isso para a escola, é uma aliança fundamental. Inclusive, no projeto do Mato Grosso, nós tínhamos que contar com esses educadores. Nós não podíamos estar presentes em todas as 80 escolas. As distâncias são enormes, né? É um continente o Centro-Oeste. Se o Brasil é um continente, o Centro-Oeste é maior que o Brasil ainda, né? Mas os educadores sociais, na época até, os radialistas populares colaboraram muito com isso. Então, a formação de alianças. Eu acredito que existe um vício nosso, das universidades, do cientificês, né? A perspectiva, né, de estávamos falando a partir de núcleos duros da ciência, quando hoje necessitamos estar abertos para o diálogo com quem produz cultura. E no campo da comunicação, especialmente do uso desses instrumentos, as coisas estão acontecendo agora, não é? E aí nós estamos aprendendo com quem esteja fazendo. Eu digo sempre que a educomunicação é um campo emergente. O conceito não está totalmente definido e está dependendo de novas práticas para que vá melhorando e definindo. Então, o que eu diria para os colegas que mandaram a pergunta, né, e também, né, fiquei feliz, né, em saber que você está aqui, vindo lá do nosso querido Juazeiro, né, é dizer que a universidade tem um capítulo importante a partir da área de cultura e extensão, em que os nossos alunos poderão desenvolver projetos associados a organizações que já vêm implementando trabalhos fora, fazendo alianças com a mídia. Há muitos comunicadores que gostariam imensamente de fazer ponte. Lá na Globo me dizia o seguinte, jornalistas, o nosso grande público são as escolas, diziam. Né? A gente faz uma série de produções e tal, quem depois vai pedir informações, procurar e tal, boa parte desse povo é pessoas vinculadas a redes escolares no Brasil inteiro.
Então, as escolas estão conectadas. E esses comunicadores estão muito disponíveis. Então, nós tínhamos, por exemplo, no Educom Rádio, 2 eventos durante o decorrer do semestre. Um era o Dia do Rádio, em que convidávamos os radialistas da região, né? Rádios populares e tal. E depois havia um simpósio sobre a comunicação, que as próprias crianças e professores haviam feito, em que também convidavam comunicadores da região. Nós temos que buscar aliados, sair da sala de aula, entrar nas redes, dialogar com as secretarias de educação, fazer propostas. Então, o próprio projeto que vem do MEC, de um currículo comum, tirando o comum, né, e indo para o específico, porque, na verdade, quando eles falam de comunicação, é para quebrar o comum. É quando eles dizem, as crianças têm que produzir coisas próprias, específicas do lugar. Então, a educomunicação trabalha com o comum. Ela trabalha com o específico, com o local. Não dá para uma criança de qualquer parte do Brasil imaginar que esteja falando para o Brasil inteiro. Não, ela, da sua realidade, da sua maneira, do seu sotaque. Então, a educomunicação quebra essa intenção, se houver, de um monopólio da fala do sistema sobre a educação. Não é? Então, eu diria que essa abertura para o diálogo, para encontrar aliados, e a partir disso, e os jovens se envolvendo. Os jovens se envolvendo. Eu tinha 5 no começo e 600 no final do processo. Né? É uma multiplicação. Eram 92 horas de trabalho na periferia ao longo do semestre e 60 horas na ECA. O pessoal, toda semana, eles tinham 3 horas de encontro conosco para discutir. Então, houve uma tese de mestrado que falou dos 600. Os maiores beneficiados do projeto foram os 600, de gente de universidades de São Paulo que participaram, da cidade de São Paulo que participaram do projeto. É isso. Bom dia. Então, na minha instituição, entre 2002 e 2008, nós tínhamos a disciplina de educomunicação na grade do curso de comunicação social. Universidade Estadual do Centro-Oeste, aqui do Paraná. E a nossa comunicação ela era feita nos 2 anos integrada e depois em habilitação para publicidade e propaganda e jornalismo. Então, de 2002 a 2008, eu tive à frente dessa disciplina e aí, como a colega pergunta ali, a gente desenvolveu na extensão um projeto de parceria dos cursos dessa disciplina com os cursos, com o curso de pedagogia na disciplina de estágio que eu também ministrava. Então, os pedagogos em formação com o pessoal mais do jornalismo, eles organizavam oficinas em que eles trocavam experiências pedagógicas e comunicativas. Né? E aí eles integravam uma massa pensante, uma equipe pensante que organizava projetos para a extensão. Então, nós aplicávamos, e um dos projetos que ainda está mais ou menos ativo é o projeto Gangorra Fala Jovem, que nós levamos para os jovens que cumpriam medidas socioeducativas. E esse projeto ganhou mídia cidadã, inclusive foi premiado. E também nós temos o professor Mário Vichet, na Espanha, que trabalha com a ciberanimação, que, na perspectiva da inclusão digital, ele desenvolve projetos nessa área de pensar práticas que envolvam e dinamizem essa relação entre a educação social e a comunicação. Entretanto, em 2008, a disciplina foi retirada da grade curricular, e aí a extensão também foi perdendo forças, e, infelizmente, no curso de pedagogia, quando trabalhamos com a educação e tecnologias e a comunicação, ainda no nosso currículo, ela é muito instrumentalista, é uma preocupação muito grande em como eu consegui dominar aquela ferramenta, né, e a gente percebe isso nos professores das escolas também, uma ansiedade para dominar a ferramenta, mas não pensar. Eu gosto de trabalhar na perspectiva da educação para a mídia. Então, ainda a gente tem que pensar em como fortalecer isso no currículo da formação do professor, da formação do comunicador, para a gente conseguir avançar
ainda. Sou muito fã do seu trabalho. Também estivemos na UNED, um pouquinho depois, na UNED, na Espanha, um pouquinho depois da sua fala na rádio, foi muito elogiado. Então, nós estamos seguindo os passos. Só uma contribuição aqui, a colega perguntava, né, da questão da pedagogia social, onde é que a gente vai, como é que a gente vai se encontrar, né? O professor Mário Vincher é um dos educadores que trabalha muito na animação sociocultural. E isso nós temos muito forte, né, na Espanha, em Portugal, e aqui no Brasil a gente está engatinhando, né? Então, vamos ter uma mesa redonda que a gente vai estar participando e falando um pouquinho disso, de práticas, mas vem muito nessa perspectiva que o senhor estava comentando anteriormente, do uso da mídia, né, dentro da educação. Então, isso também a gente precisa articular direitinho, né, para a gente trazer a educomunicação como um processo mesmo de gestão da comunicação. Né? Mas existe já, né, essa perspectiva dentro da pedagogia social, que é a animação sociocultural. Então, vale a pena dar uma olhadinha depois. Então, essa questão da animação cultural é algo também que a gente está discutindo dentro do departamento da UNEB, em Juazeiro. E agora eu acho que há ainda, dentro do próprio campo da pedagogia, uma luta, e essa luta interna de nós pedagogos, nessa questão da identidade, não é? Ainda há alguns colegas que têm uma grande preocupação com a identidade, quem eu sou e tal. Essa questão toda. E aí vai para o feudo, né, da pedagogia e liga muito a pedagogia aos processos escolares. E aí quando a gente fala que é o pedagogo é para além da escola, é como se a gente estivesse descartando a escola, na verdade não é isso. É a partir dela e para além dela, né, até porque se a gente não repensar essa escola de fato, ela já está começando a ir para um campo que não tem muita volta, porque as crianças e os adolescentes não estão muito interessados nela. Essa é uma verdade triste, mas, pelo menos, acontece um pouco isso lá na minha região. E aí eu acho que a discussão é do nosso campo da pedagogia, para a gente ampliar isso, e da gente perceber que, se eu estou fora da escola, não significa dizer que eu não estou pensando no processo educativo, porque, se assim eu pensar, eu vou estar restringindo demais esse processo educativo. Ele não está só nas quatro paredes da escola, né? Então, aí eu acho que nós, da pedagogia, temos que fazer um esforço de pensar nessa pedagogia muito mais democrática, né, do que como um feudo nosso, de uma escola, ou só relacionado à educação básica, até porque os lugares, os espaços sociais dialogam diretamente e diariamente com os espaços escolares. As crianças que estão nas escolas são as mesmas crianças também que podem estar numa situação de vulnerabilidade. Então, não são crianças diferentes, são as mesmas crianças em espaços diferenciados. E aí onde é que está o nosso grande desafio? Como é que a gente pensa isso? E aí, a partir, como utilizar a educomunicação como uma gestão comunicacional, né? E eu acho que esse encontro vai ser bem marcante, pelo menos para mim, nesse sentido. Então, como mulheres empoderadas, a gente vai fazer o Ismar esperar um pouquinho, que eu queria falar também alguma coisa a respeito de como é que alunas do curso de pedagogia, em alguns momentos anteriores, quando a gente tinha uma outra configuração do curso, elas conseguiram modificar algumas coisas, né? Logo há muitos anos atrás, né, quando o retroprojetor era a grande mídia, né, então a gente fazia dentro do curso que as pessoas conhecessem. Então a gente pegava lá os retroprojetor, projetor de slides, gravadores, que algumas pessoas podem nem saber o que significa isso, mas a gente botava em cima da mesa e falava assim: mexam, desmontem, montem, remontem e criem coisas com isso. E o povo, as meninas ficavam assim: oba, a gente pode, né? Porque a gente nunca podia, né?
geralmente na família, o pai fala assim, olha, meu filho de 10 anos, toma aqui a chave do carro, vai entrando lá, não sei o quê. A gente nunca, né? A mulher não pode mexer com as máquinas. Então, esse momento é o momento de piquenique das alunas com as mídias. E aí uma delas tinha que fazer um trabalho, o grupo delas tinha que fazer um trabalho com o gravador, nem era com o rádio. E aí ela se empolgou e trouxe isso para a sua prática. E ela reparou que na escola tinha alto-falantes e que eles poderiam ser usados no horário do intervalo. E aí ela perguntou para a diretora deixou, e as crianças dela começaram a fazer apresentações de poesias no horário do intervalo. E as outras crianças das outras salas falaram para suas professores que também queriam, né, falar no intervalo, falar qualquer coisa, que podia ser poesia ou podia ser outra coisa. E as outras professoras, enfurecidas, foram lá falar com a diretora por que só aquela professora podia usar o alto-falante. E a diretora respondeu, porque ela pediu. Se os outros tivessem pedido, elas poderiam ter. E aí começa uma dinâmica dentro da escola de pensar, né, como esses meios poderiam estar sendo utilizados. Então, quando a gente pensa, né, em relação isso nem era a rádio na escola, era só o uso do alto-falante, né? A expressão das crianças em relação a poder utilizar um meio que ela ia ser vista, né? Ia ser ouvida por todas as outras crianças da escola. Então, uma simples ação, ela acabou contagiando toda a escola para pensar ou para ver a comunicação, pelo menos através lá dos alto-falantes no horário de intervalo, de uma forma diferente. Então, é por isso que a gente fala que a esperança e que o conhecimento são transformadores, né? Porque a gente precisa ousar, e a gente, usando aquilo que a gente conhece, a gente pode, assim, minimamente estar transformando esses espaços. E eu concordo com o Ismar quando ele fala assim, precisamos estar atentos, de olhos abertos, para enxergar essas oportunidades, nos apropriarmos dessas oportunidades e multiplicarmos essas oportunidades, né? É isso. Eu queria que vocês... Não queria ir embora. Antes de mostrar para vocês o blog da ABP Educom, vou voltar aqui. Eu queria mostrar algumas coisinhas para vocês, rapidinho, né? Esse foi um congresso que houve em São Paulo, era patrocinado pelo Ministério do Trabalho. Eram 2.000 jovens que haviam terminado o ensino médio e estavam buscando empregabilidade. E o trabalho com eles, nós desenvolvemos a produção de blogs, a produção de rádio, assim por diante, e havia esse grupo de cegos que estavam participando. Havia 80 jovens com alguma debilidade física participando. Eles não foram excluídos, eles foram num congresso de oftalmologia coletar material para a produção dos blogs e dos programas de rádio dos colegas. Não é? Então, a questão aqui é importante lembrar que a educomunicação propicia essa acessibilidade. Este foi um congresso que aconteceu em Medellín, na Colômbia, porque as irmãs salesianas adotaram na Colômbia a prática educomunicativa. Então, é um congresso nacional de jovens discutindo a educomunicação, como ocorre no Brasil. Essa aqui é a experiência africana. Né, reunião com jornalistas em Burkina Faso, do qual resultou um trabalho que também foi para Guiné-Bissau. E em Guiné-Bissau, da língua portuguesa, nós tivemos a colaboração da própria ONU no campo do desenvolvimento dos direitos humanos.
Nós temos uma coleção de livros editada pelas Paulinas. Tem 6 livros já editados, o último está sendo lançado nessa quarta-feira. E as experiências de educomunicação estão sendo reproduzidas nesse material. Aqui a proposta da Unesco de um manual de alfabetização midiática e informacional, que a Unesco produziu isso em 2010, a tradução para o português está aí, né? E aqui está se falando justamente acho que não vou conseguir. Não vai mesmo, não é paciência. Mas diz respeito a esse evento que vocês poderão ter acesso no site da ABP Educom. Acho que não vai ser possível também, né? Infelizmente. Porém, eu convidaria vocês a visitarem a visitarem o site da ABP Educom, onde vocês vão ter notícias, inclusive se me mandarem fotos desse encontro, estamos publicando. Né? Então, toda semana saem várias notícias sobre práticas educomunicativas no Brasil e no mundo. Né? E a associação está aberta aos interessados em participar desse movimento. Então, depois você socializa com as pessoas, tá bom? Então é isso, né? Obrigado pela paciência e pela oportunidade. Nós agradecemos a todos, esperamos que tenham aproveitado. Convidamos agora para o almoço.